Meu nome é Isabela Moreira e eu sou sua professora de ciências. Então, vamos começar? Bom, o tema da aula de hoje é sobre saúde visual e auditiva e vocês vão encontrar essa aula no PET 1 da semana 2. Bom, quais são os nossos objetivos de aprendizagem da aula de hoje? Nós vamos primeiramente discutir os hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual, considerando as condições do ambiente em termos de som e luz no cotidiano das pessoas. E também podemos produzir e identificar diferentes sons a partir da vibração de vários objetos e identificar variáveis que influem neste fenômeno. Bom, então como na aula de hoje nós vamos discutir saúde, vamos discutir então o conceito da Organização Mundial de Saúde. Então, para a Organização Mundial de Saúde, podemos entender saúde em vários aspectos. Saúde não é somente a não doença, saúde é também qualidade de vida e bem-estar. Esse bem-estar pode ser tanto físico, que é a saúde do nosso corpo físico, como também social. Então, a nossa qualidade de vida social, os nossos recursos econômicos e todas as questões ligadas à nossa sociedade também é um parâmetro de saúde. Além disso, também devemos cuidar da nossa saúde mental. Bom, de maneira geral, para que a gente possa cada vez mais promover a nossa saúde, é muito importante a gente discutir bons hábitos. Então, agora nós vamos falar, no geral, sobre bons hábitos de saúde. E o primeiro deles é uma alimentação saudável e equilibrada. Então, como regra geral, para uma alimentação saudável, nós devemos, turminha, aumentar as frutas e verduras que consumimos e reduzir doces, refrigerantes e também pão, macarrão. A gente tem que dosar o nosso consumo. E também gorduras. Não podemos alimentar com grandes quantidades de gorduras. Então, alimentos, por exemplo, pizza, hambúrguer, não podemos consumir rotineiramente. Dê sempre preferência para uma boa salada e frutas. Bom, outro parâmetro de saúde é a higiene do corpo e o acesso à água potável. Então, é muito importante que a gente sempre lave as mãos antes das refeições e agora também com a pandemia da Covid-19, sempre lavar as mãos com água ou sabão ou utilizando o álcool em gel. Mas é muito importante a gente pensar também que as pessoas precisam ter acesso à água potável. Consumir água de boa qualidade é um parâmetro de saúde. Bom, outro ponto muito importante, crianças, é fazer atividade física. A atividade física ela é muito importante na nossa saúde. Então, uma caminhada, brincadeiras e andar de bicicleta é muito importante para a manutenção da saúde. Toda criança também deve ter direito ao lazer. Então, é muito saudável para que todos nós sempre tenhamos um momento de relaxamento e de prazer. Bom, crianças, é muito importante dormir bem. Em geral, a gente deve dormir 8 horas por dia, mas sempre que os nossos pais falam para a gente dormir na hora certa, essa é a hora de dormir. Então, se na sua família as pessoas dormem 8 horas da noite, nós devemos dormir dentro deste horário. No seu quarto, nunca deixe a televisão ligada, o uso de celulares. Fique sempre num ambiente tranquilo e calmo para ter uma boa noite de sono. Bom, é também um parâmetro
de saúde, o acesso a tratamento e também a prevenção de doenças, né? No caso da vacina, a vacina é uma medida preventiva de doenças, mas se alguém tiver alguma doença, ele tem direito de ir ao hospital, ter um tratamento médico, e isso é muito importante na manutenção da nossa saúde. Bom, e agora voltando ao tema da nossa aula, luz e visão. Por que enxergamos? Bom, nós enxergamos porque a luz ela chega até um objeto, vamos imaginar aqui uma bola. A luz incide nessa bola e ela é refletida e chega até os nossos olhos. Quando a luz que é refletida pelos objetos chega até os nossos olhos, o nosso cérebro interpreta o objeto como uma imagem e por isso nós enxergamos. Bom, então, os olhos são os órgãos da visão. E aqui a gente pode observar as estruturas dos nossos olhos. Então, a gente tem o supercílio, a íris, que é colorida, né? Que em geral é colorida. Algumas pessoas têm essa íris castanha, outras azuis, outras verdes. Isso varia de pessoa para pessoa. Nós temos também os cílios, né? Que tem uma função de proteção aqui do nosso olho. A gente também tem uma pupila. A pupila é esse orifício que fica no centro da íris. E a nossa pálpebra é a nossa estrutura móvel, né? Então, sempre que uma luz, né, a gente tem alguma irritação, a gente fecha as pálpebras. Bom, em ambientes iluminados, a nossa pupila diminui. Já em ambientes escuros, as nossas pupilas, elas dilatam, elas aumentam. As nossas lágrimas são muito importantes porque são lubrificantes naturais dos nossos olhos. Bom, e agora nós vamos falar um pouco sobre poluição visual. Então, grande quantidade de elementos destinados à comunicação visual, como cartazes publicitários, anúncio, placas, pichações, outdoors, entre outros, podem trazer um desconforto visual, turminha. E isso é caracterizado como poluição visual. Esse tipo de poluição, ela é muito comum onde? Nos centros urbanos, ou seja, nas cidades. Então, vamos ver um exemplo de poluição visual. Bom, nessa foto, nós temos tantas informações de imagem que dificilmente a gente consegue achar alguma informação. E isso, para o nosso cérebro, pode causar algum estresse, né? Então, uma paisagem de campo, de céu aberto, ela é muito mais saudável para os nossos olhos do que a poluição visual nos centros das grandes cidades. Bom, quais são os cuidados que devemos ter com os nossos olhos? É muito importante, turminha, não coçar os olhos. Muitas crianças sentem irritações e coçam os olhos, mas isso pode causar ainda mais irritação, então devemos ter muito cuidado. Usar colírios apenas com orientação médica. Nunca olhar diretamente para o sol. Gente, esse item aqui é muito importante. Nós não podemos olhar diretamente para o sol. Por quê? Porque a gente pode até queimar
a nossa pupila. Então, temos que tomar muito cuidado. Quando a gente usar óculos escuros, esses óculos devem ter filtros adequados. Bom, e os sons? Os sons, eles viajam no ar, né? Como ondas. Então, o som, ele é uma onda sonora, né? E a partir do momento em que as nossas orelhas captam esses sinais, o nosso cérebro entende e nós ouvimos. Então, o som, ele também é considerado uma onda mecânica. E ela precisa sempre de um meio material para viajar. Bom, nessa imagem, a gente tem um ônibus espacial e no fundo aqui o nosso planeta Terra. Quem aí já assistiu algum filme de ficção científica que ocorre uma explosão espacial e com muito barulho? Nada disso pode ser verdade, turminha. Porque no espaço nós temos o vácuo, ou seja, nós não temos matéria e o som não se propaga então no espaço. Bom, o som, ele sempre vai precisar de um meio material de propagação. Então, você aí na sua casa pode fazer sons na água, no ar, com alguns objetos, como por exemplo garrafas, com instrumentos musicais, até mesmo com a sua própria voz, né? Porque as nossas cordas vocais, elas vibram e produzem sons. Então, todas as vezes que você fizer uma vibração nesses meios materiais, você irá produzir o som. Uma curiosidade: por que em dias de tempestade observamos a luz do relâmpago antes do barulho? É porque a velocidade da luz é maior que a velocidade do som. Então, sempre que você observar um clarão em dia de chuva, poucos instantes depois você vai ouvir o som dessa tempestade. Bom, agora nós vamos conversar um pouco sobre a poluição sonora. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o ouvido humano tem um limite de 65 decibéis. E após esse valor, o nosso organismo sofre estresse. Então, ruídos acima de 65 decibéis aumentam o risco do comprometimento auditivo. E é interessante saber que os sons acima de 130 decibéis podem provocar dor. Então, devemos ter muito cuidado com a exposição ao barulho. Bom, para a gente ter um parâmetro, o que são então os decibéis? Olha, de 85 a 90 decibéis, a gente tem um secador de cabelo. Então, se o secador de cabelo, né, ele incomoda um pouco o barulho, imagine uma turbina de avião que tem aproximadamente 130 decibéis de barulho. É por isso também que todas as pessoas que trabalham em aeroportos, elas devem utilizar proteção auricular. Não só as pessoas que trabalham em aeroportos, mas todos os trabalhadores que são expostos a muito barulho, né? Como na construção civil, também é importante a utilização da proteção auricular. Bom, cuide da sua audição. Como que nós podemos cuidar da nossa audição? Primeiro, devemos evitar ficar expostos a sons
muito altos. Nunca coloque objetos no interior da sua orelha. Quando for secar a orelha, utilize apenas uma toalha. O cotonete pode ser perigoso, então é bom evitar usar o cotonete. E se você perceber algum problema com a sua audição, procure seu médico. Bom, quais cuidados devemos ter com a nossa visão e a nossa audição? Então, com os nossos olhos, é importante evitar coçar os olhos, né? Quando for usar colírio, apenas com prescrição médica. Como que nós podemos cuidar da nossa audição? Nós devemos evitar barulhos muito altos. Também devemos evitar colocar objetos na orelha. Secar a nossa orelha apenas com toalha. Bom, é isto. Então, esses foram os temas da aula de hoje. Bom, uma revisão muito breve do que nós trabalhamos na aula de hoje. Nós trabalhamos com a nossa saúde visual e auditiva. Falamos um pouco dos cuidados com os nossos olhos e também com os nossos ouvidos. Aprendemos também que nós enxergamos porque a luz chega até os nossos olhos e nós ouvimos porque o som viaja no meio material até chegar até os nossos ouvidos. Bom, então, nós baseamos as nossas aulas nos livros de ciências e também no site Brasil Escola e nos livros Aprender Juntos Ciências do 4º ano e também do 5º ano. Dúvidas? Manda pra gente. Um abraço e até a próxima aula.